Alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 8ª aula da disciplina Nutrição e Dietética e Enfermagem. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre desnutrição. O que é desnutrição? Quais os tipos de desnutrição? Como que é o tratamento? Como que é identificado? Os sinais e sintomas, os fatores que contribuem para uma desnutrição e as ações de enfermagem, né? Os cuidados de enfermagem frente aos pacientes que têm aí um diagnóstico de desnutrição. Eu espero que você goste dessa aula. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. A desnutrição é um grave problema de saúde pública que afeta várias pessoas em diferentes partes do planeta, em especial em países em desenvolvimento, né? Então, a gente pensa, o Brasil não tem casos de desnutrição. Tem sim, inclusive na nossa região, né? Nas microáreas, nas periferias, né, de determinadas cidades aí, né, por exemplo, a cidade de São Paulo. A periferia do estado de São Paulo tem altos índices de desnutrição, porque envolve muita questão de socioeconômica, né, de infraestrutura, saneamento básico, tá? A desnutrição pode afetar pessoas de qualquer idade, porém é mais preocupante quando atinge crianças, as quais podem apresentar retardo no crescimento, queda de imunidade e até mesmo comprometimento intelectual. Então, as crianças que estão em fase de crescimento e desenvolvimento, nós percebemos aqui na nossa disciplina, né, que elas precisam, né, todos nós precisamos, mas principalmente as crianças, precisam de nutrientes, carboidratos, proteínas, vitaminas, né? Justamente porque as células estão em formação, né? Em crescimento e desenvolvimento, né? No Brasil, observa-se maior número de casos de desnutrição nas regiões Norte e Nordeste. De acordo com a Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras, 9 crianças morrem a cada minuto devido à falta de nutrientes essenciais em suas dietas. Isso é no mundo, tá? Então, no mundo, pensando em todos os países, né? 9 crianças morrem a cada minuto por falta de nutrientes, por quadro de desnutrição. Mas, enfim, o que é desnutrição? A desnutrição pode ser definida como uma deficiência nutricional decorrente da carência de nutrientes fundamentais para o funcionamento adequado do organismo. Então, como o próprio nome diz, falta de nutrientes, desnutrição, a falta de nutrientes, né, que o organismo é essencial para ter energia, né, para fazer as suas funções diárias, enfim, para manutenção dos órgãos vitais, né? Sua origem é complexa e pode ser desencadeada por diferentes fatores, que nós iremos ver aqui ao longo dessa aula, né? Então, esses fatores, ele pode ser desde a questão socioeconômica, né? Falta de saneamento básico, né? De infraestrutura, apoio social, né? Tudo isso pode ser fatores que contribuam para os quadros de desnutrição. De maneira geral, podemos dizer que a desnutrição ocorre devido a uma alimentação inadequada ou uma incapacidade de absorção dos nutrientes ingeridos. A desnutrição pode afetar pessoas de qualquer idade, porém alguns grupos são considerados mais vulneráveis a desenvolvê-la, como eu citei no caso das crianças, né? No grupo de risco estão crianças com idade inferior a 5 anos, mulheres grávidas ou amamentando, né? Porque elas precisam de mais nutrientes, né? Principalmente aquelas que estão amamentando através do leite materno, elas estão expelindo os nutrientes que deveriam ficar no corpo dela. Então, elas precisam de mais nutrientes, tá? Idosos e pacientes com doenças crônicas, tá? E quais os sintomas da desnutrição, desculpa? A desnutrição pode apresentar-se de forma leve até grave, sendo essa última a mais perigosa, podendo até mesmo levar à morte.
o principal sintoma da desnutrição é uma acentuada perda de peso. Acompanhado a isso, temos a diminuição da disposição e também da capacidade de realizar atividades do dia a dia. Então a pessoa ela vai se sentindo fraca, ela não tem energia, né? A pessoa se sente muito sonolenta, né? Claro, associado aí à perda de peso extrema, tá? Quais os sintomas da desidratação? Pode ocorrer ainda alteração no cabelo, na pele, alterações psicológicas como tristeza e apatia, né? Porque ela não tem aí os hormônios, né, estimulados pelos nutrientes. Então, sim, ela pode entrar no quadro de tristeza, apatia, né? Alterações ósseas, anemia, entre outras manifestações. Vale salientar ainda que a pessoa com desnutrição fica mais sujeita à infecção devido ao comprometimento de suas defesas. Então, os nutrientes, as vitaminas, né, proteínas, né, já não estão com quantidade suficiente no meu organismo. Então, eu estou suscetível aí a adquirir outras infecções, né, um resfriado, né, uma pneumonia, por falta realmente, né, dos nutrientes que são absorvidos aí no nosso organismo. E quais as causas de desnutrição? A desnutrição pode ter diferentes causas, sendo a mais importante a pobreza, que pode dificultar o acesso da população ao alimento. Vale salientar que muitas pessoas têm acesso à alimentação, porém nela não há os nutrientes necessários para o funcionamento adequado do corpo. Então, pode ser desde que uma família muito carente, não tem acesso, não tem condições financeiras, né? Vivem aí muitas vezes de doação, em questão de arroz, feijão, né? Frutas, leguminosas, né? Então, muitos é por questão socioeconômica, mas também existe o caso em que as pessoas elas têm sim condições de ter uma alimentação saudável, porém elas optam por alimentação de fast food, né? Alimentação rápida, que não tem nutrientes, não tem vitamina nenhuma nessa alimentação, tá? Costuma-se dividir a causa da desnutrição em dois grupos, que é a primária e secundária. Causas primárias: a pessoa apresenta uma alimentação que não fornece os nutrientes e calorias necessárias para o seu desenvolvimento. Ou a pessoa está alimentando-se pouco ou não está se alimentando de maneira inadequada. Então, nessa causa primária, né, pode ter ou não a ingestão desses nutrientes, né? Nas causas secundárias, a pessoa pode até mesmo alimentar-se bem, entretanto, a quantidade não é suficiente devido a uma maior demanda energética ou outros fatores não diretamente relacionados ao alimento. Essas causas secundárias envolvem muitos fatores genéticos, né? Às vezes o organismo ele não consegue absorver tantos nutrientes como é adequado, por isso que muitos têm que entrar com suplemento alimentar, né? Então, não necessariamente é porque a pessoa não tem condições de ingerir um alimento, né? Ou se tem condições, não se ingere com o alimento adequado, né? Essas causas secundárias envolvem muitas questões da própria pessoa, do organismo mesmo, tá? Nessas causas encaixam-se situações como verminosas, anorexia, intolerâncias alimentares. Então, se eu tenho tolerância alimentar à lactose, né, o meu organismo ele não vai absorver os nutrientes provindo de leites e derivados, né? Pelo contrário, vai ter até algumas reações, né, gastrointestinais, enfim. Problemas de absorção e câncer. Fatores associados à desnutrição, envolve aí baixo nível socioeconômico, então são famílias carentes, tá? Desajustamento familiar, saneamento básico inadequado, baixo peso ao nascer, também pode evoluir para um quadro de desnutrição. Fraco vínculo mãe e filho, principalmente na questão de amamentação, né? Abandono ao aleitamento materno, lembrando aí que nos 6 primeiros meses
o leite materno, né, ele é o adequado para aquela criança, né, que está fornecendo ali imunidade, vitamina, nutrientes, proteínas. É claro que entre o quarto e o quinto mês, né, já vai introduzindo alguns outros alimentos em forma de papa, né, para estimular aí a mastigação do lactente, né? Mas a amamentação, ela precisa ser exclusiva até os 6 meses de idade, tá? Como é feito o diagnóstico de desnutrição? A desnutrição é diagnosticada analisando-se o quadro clínico do paciente e observando características como peso, altura e idade. O IMC é uma das formas de diagnosticar-se a desnutrição. Então, lembra do cálculo que a gente fez aí na nossa aula, né? De índice de massa corporal? Ele pode identificar se aquela pessoa está muito abaixo do peso e magreza extrema, ou se está com obesidade, sobrepeso, obesidade 1, 2, 3, né? É claro que tudo é levado em consideração, né? O porte físico do meu paciente, peso, altura, idade, né? Mas o índice de massa corporal nos dá uma base, né? Se aquela pessoa tem uma predisposição, né? Se está ali num quadro de desnutrição, tá? Exames laboratoriais podem ajudar no diagnóstico, uma vez que ajudam a detectar alguns nutrientes que estejam faltando no organismo. Então, através de alguns exames laboratoriais, também a gente pode ver se esse paciente não está com quadro de anemia, né? A anemia não é só por falta de alimentação, não, né? Mas é um dos fatores que pode desencadear uma anemia aí, tá? Como é feito o tratamento da desnutrição? O tratamento da desnutrição apresenta como objetivos fornecer os nutrientes necessários para o organismo funcionar adequadamente e garantir o aumento do peso e tentar reverter os problemas desencadeados pela pela desnutrição. O paciente, então, será orientado sobre os alimentos que devem ingerir e deverá... Ai, que vontade de espirrar! E deverá seguir uma dieta que garanta a reposição e manutenção das reservas de nutrientes. Médicos e nutricionistas são essenciais nesse contexto. Ações e cuidados de enfermagem aos pacientes com diagnóstico de desnutrição. Verificação das medidas antropométricas, então, basicamente nas unidades básicas de saúde, a enfermagem realiza a verificação das medidas antropométricas, que é peso, altura, faz o cálculo do IMC, registro dos casos de desnutrição, incentivo à alimentação adequada. Então, existe muito grupo de alimentação adequada nas atenções básicas, né? Identificação precoce da desnutrição. Então, se lá no meu IMC eu identifiquei que essa pessoa, essa criança está num quadro de desnutrição, de magreza extrema, eu preciso ter uma conduta precoce, né? Ou seja, uma unidade básica, por exemplo, agendar aí com um clínico geral, com uma nutricionista, justamente para dar um aporte assistencial a esse paciente, tá? Hidratação adequada, né? Tanto em ambiente hospitalar, né? Atenção básica, a gente sempre tem que estimular a hidratação, né? A ingestão de água aí, né? Tratamento da pele, quando o paciente, principalmente esses pacientes acamados, né, estão com um quadro de desnutrição grave, né, começa a se surgir lesões na pele, né, então, muitas vezes, um dos cuidados de enfermagem é esse tratamento da pele aí, tá? Restauração da integridade fisiológica, avaliação de infecções, né, a gente tem que observar sempre o estado clínico ali do nosso paciente, né? Cuidados com alimentação parenteral, enteral ou oral, né? Que a gente já viu, né? Como que é a alimentação parenteral, né? Através lá de um catéter central, enteral através de sonda, né? Oral, eu que vou fornecer, a enfermagem que vai fornecer o alimento ao paciente. E orientação aos pais ou acompanhantes quanto à alimentação adequada. Tudo isso são cuidados e ações que nós, quanto enfermagem, fornecemos aí ao paciente, à família, ao acompanhante, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta aí no portal, me mandar o e-mail que nós iremos nos falando, tudo bem? Beijinho pra vocês e até mais. Tchau, pessoal!